dar o gancho para falar de um assunto que está super discutido, que é a questão do preconceito, do racismo, de todos os tipos de comportamento da sociedade. E parece que com a tecnologia, ao invés de melhorar, parece que piora. Isto é um efeito de tempos em tempos da humanidade ou tem uma razão específica? Tanto que essa semana tem uma entrevista brilhante do Guardiola, grande treinador, sobre a questão do preconceito, dizendo que na formação do mundo, cada país veio de algum lugar. Então todo mundo passou por isso e deveria ter a sociedade superado esse problema. Pois é, Nelson Mandela dizia que ninguém nasce preconceituoso. Isto é, ninguém nasce não querendo conviver com outra pessoa por causa da cor da pele, da religião que ela pratica, né, do gênero, da orientação sexual. A pessoa é formada desse modo. E se nós somos capazes de formar pessoas que seguem um caminho que não é bom, claro que nós somos capazes de fazer o contrário. Agora, o preconceituoso, a pessoa preconceituosa, normalmente ela tem duas coisas. De um lado, ela é covarde. Ela tem tanto medo de ser como ela é, que quem não é como ela é para ela uma ameaça. Então ela se sente enfraquecida. E segundo, né, a pessoa preconceituosa, ela é tonta. Né, porque uma das grandes coisas da vida é exatamente o que a gente falava há pouco, a diversidade. Quando eu olho aqui o auditório, idades diferentes, cidades diferentes, pensamentos diferentes, isso é uma beleza imensa. O país do Brasil é bem isso, né, Mário? O Brasil tem isso e a Europa tem de uma certa forma, né, e é claro que quando eu lá cheguei, para mim foi uma emoção imensa, porque, de maneira geral, o brasileiro, a brasileira se coloca em relação ao mundo lusitano, né, num papel quase de criação. Né? Hoje, cada vez mais, se entende a importância que isso carrega. E o racismo, dentro do preconceito, ela é uma forma nojenta, né, de convivência, porque ela diminui a outra pessoa, ofende. Há pessoas, né, Fausto, você sabe disso, que o único modo que ela consegue crescer é se ela baixar outra pessoa. Perfeitamente. Às vezes a pessoa não consegue crescer por ela mesma, e a única forma dela ficar grande é se ela diminuir a outra pessoa. Isso é uma forma extremamente descartável. E a gente ela não faz pode... isso com, às vezes, o porteiro, garçom, qualquer pessoa, qualquer profissão que o cara está... Isso, especialmente aqui, que tem que mudar também. Você vai fazer isso na Europa, qualquer lugar, o cara se enquadra totalmente, não tem essa possibilidade. O Brasil ainda tem, eu gosto muito da palavra ainda para essas coisas, ainda tem, mas não para sempre. Não é só no Brasil, mas o fato de não ser só no Brasil que há preconceito, não torna justo que haja também em outros lugares. Claro que a Europa tem ao seu modo, né? A Europa organizou-se de uma maneira que é muito mais antiga do que nós. E nós temos, sim, ainda no Brasil, uma marca muito forte. Claro que a escola ajudou a fazer isso. Quando você e eu estávamos sendo alfabetizados, né, a gente quase nunca tinha, por exemplo, na nossa cartilha, uma pessoa que não fosse branca, uma pessoa que não fosse descendente de europeus, uma pessoa que não fosse parecida com você e comigo. E nós não somos, né, o modo de ser dominante no país. Você tem muitos outros modos de ser. Daí que o preconceito, ele diminui quem é preconceituoso, além de ofender, claro, quem ali está sendo diminuído ou diminuída. Você acha que o Vinícius Júnior, que é nosso querido amigo, está de fora a questão da amizade, a postura dele, um garoto de 22 anos, enfrentando essa pressão, ele está provocando uma revolução e isso vai ter um efeito? Tem de ser, ele tem de dizer não. Não, não aceito, não quero, não admito, não concebo, não suporto. E não é um não bruto, é um não firme. Não é um não violento, é um não determinado. E não é só ele que tem que fazê-lo. Claro. A frase mais comum nos tempos atuais, porque ela é verdadeira, é: não basta você não ser racista, é preciso ser antirracista. Isto é, não basta eu, Cortella, dizer, não, eu não sou racista. Sim, e o que é que eu faço para que isso, que é um nojo na convivência, que isso se afaste? E olha só, o preconceito marcado como racismo, ele é muito violento, e há preconceitos de outras naturezas, em relação, como eu dizia, à identidade da pessoa, ao sotaque que ela usa, a escolaridade que ela tem. Haja vista que no nosso país a palavra analfabeto não é xingamento.
Sendo que o analfabetismo ela é uma doença social. Uma pessoa não é analfabeto porque desejou sê-lo. Não teve condições, não teve ocasião, não fizeram. E aí você está andando no trânsito, faz algo que não deve ser o analfabeto. Ora, jamais uma coisa como essa pode ser usada, né, como sendo uma maneira de você se relacionar. Por isso, o que faz e fez Vinícius Júnior é uma coisa que nos enche, né, de responsabilidade. Porque ele não aceita, e eu digo de novo, não admite, rejeita e tem de colocar aquilo que a gente diz de pé na porta. Porque se a gente não põe o pé na vão da porta, a atitude é fundamental. Decisiva. E como ele é um ídolo, ele é respeitado e, acima de tudo, é uma pessoa inteligente e que tem um sorriso imenso. Perfeitamente. Ele é capaz de fazer sorrindo a ideia de que a gente precisa dizer não, não e não. Porque, do contrário, você sabe que quando você e eu não recusamos o que é errado, de uma certa maneira a gente se torna cúmplice. Perfeitamente. Professor Mário Sérgio Cortella, depois de uma extraordinária passagem por Portugal com 4, 5 palestras, mais de 2.000 pessoas em cada palestra.